Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pega sua Bíblia, por favor. 1 Samuel 17. Amém? Versículo 26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Pode sentar. Amém? A Bíblia nos relata aqui um texto, ele é bem famoso, acredito que a maioria dos irmãos conheça, que fala sobre a guerra que Davi venceu através de matar um gigante chamado Golias. E esse versículo que eu li aqui, ele representa, irmãos, a situação que o povo se encontrava lá. Durante 40 dias, o gigante se apresentava diante do exército de Israel, que estava sentado, que estava parado, que estava imóvel, que estava conformado, que já não tinha mais perspectiva, que não tinha ânimo. Ele simplesmente ia lá, desafiava e ninguém se levantava para se opor à sua presença. E a Bíblia diz que Davi, ele foi orientado pelo seu pai para ir dar uma ajuda aos seus irmãos, levar mantimento, porque afinal de contas já faria 40 dias que eles estavam lá. E quando Davi chega lá, ele se depara com uma situação triste. Como é que um exército de um Deus que é poderoso, do Deus que é vivo, do Deus que pode todas as coisas, estava simplesmente sentado, prostrado, conformado, se omitindo da sua responsabilidade, do seu papel, que era lutar. Um exército, ele é preparado para combater uma guerra, combater uma batalha. Ele tem que estar sempre preparado para enfrentar qualquer tipo de luta, qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de tempo. Ele precisa estar pronto. E a Bíblia nos relata nesse versículo que ele chega lá e ele vê uma situação onde ele não se conforma. E ele faz uma pergunta: quem é este filisteu para afrontar o povo, o exército do Deus vivo? E hoje, no decorrer das passagens que têm sido pregadas, irmãos, desde a semana passada, a gente vê que Deus está num tratamento diferente. Às vezes a gente pensa que renovo é como se fosse a descida do Espírito Santo, que vai chegar aqui, vai acontecer algo, a gente vai ficar cheio do Espírito Santo, vai modificar a nossa vida, vamos orar em língua, e na realidade o renovo não é isso. A Bíblia diz que renovo, ele é modificação de caráter através da regeneração na pessoa de Cristo. Então o renovo, na realidade, ele muda a partir do momento que eu mudo. É por isso que quando as palavras estão sendo pregadas, os pregadores que estão vindo, eles têm recebido de Deus uma orientação. E se você está participando de todos os dias, você tem percebido que Deus está trabalhando algo na nossa vida para que eu preciso identificar a minha situação, identificar onde que eu estou, para entender onde é que Deus quer chegar na minha vida. E hoje, irmãos, a palavra diz assim: mudar a minha mente. Quando Davi chegou lá naquela situação, ele não se conformou e ele precisava fazer algo. Uma pessoa que entende o propósito de Deus, ela não pode se conformar quando o inimigo se apresenta e ofende e desafia, ele não pode ficar parado. E Davi, ele é uma pessoa que ele tem certas características que são fundamentais para um servo de Deus ter sucesso quando ele está diante da presença de Deus. Em 1 Samuel 16, no versículo 18, diz assim: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil de presença. E acima de tudo, o Senhor é
com ele, 16, 18. E a Bíblia diz assim, irmãos, que esse rapaz, ele era Davi. A Bíblia diz nesse texto aqui, no capítulo 16, que Saul ele estava atormentado por demônios, e ele falou, olha, separe alguém que possa tocar para acalmar a minha alma. E Davi, nesse momento, ele foi lembrado, e ele foi lembrado pelas suas características. O mundo aí fora, irmãos, ele lembra da igreja através das suas características. Ele era um homem, eu achei interessante que a Bíblia diz assim, que ele era um homem de guerra. Se você analisar o Davi, ele era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra, de muitas batalhas. Mas quando foi falado esse texto aqui, ele não tinha lutado nenhuma vez. Ele era um homem sisudo de palavras. A palavra sisudo significa que era uma pessoa sensata. Pensava para falar. Ele era uma pessoa de gentil presença. Onde ele chegava, a sua presença era agradável para as pessoas que estavam naquele ambiente. Seja ele só presencialmente, seja ele tocando, seja ele salmodiando. Ele era uma pessoa que era valente. Deus precisa de pessoas que são valentes. Deus precisa de pessoas que são pessoas de guerra. Deus hoje veio perguntar para mim e para você, você é de guerra? Se Davi não tinha lutado nenhuma guerra, pastor, então qual guerra que ele enfrentava? Davi, ele era mestre na guerra espiritual. Ele era uma pessoa que com o dedilhar sobre a harpa, ele tinha poder, autoridade suficiente para que os demônios saíssem diante da presença dele, seja onde estivesse. Deus espera de mim e de você, irmãos, que sejamos assim, pessoas onde, quando a nossa presença chega, ela precisa ser uma presença agradável para as pessoas, e o diabo não pode permanecer no mesmo ambiente que você. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu preciso ter a minha mente modificada. Eu não posso viver a vida como é que eu estou hoje. Olha para você assim, ó. Olha da cabeça aos pés. Olha aí, você. Olha assim. Você acha que essa roupa que você veio hoje está digna de você tomar ceia? Você acha que essa roupa que você veio hoje está digna de você se apresentar diante do Deus vivo? Mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero que a gente entenda que tinha uma característica de Davi, irmãos, que não pode faltar em ninguém. Ninguém. A Bíblia diz que ele era animoso. A palavra animoso significa é uma pessoa que é animada. Uma pessoa que é animada não é uma pessoa engraçada. É uma pessoa que tem ânimo. E a palavra ânimo significa determinação diante de um perigo. Manifestação efetiva de um desejo ou de uma vontade. Ânimo significa disposição através do meu espírito. São características, é uma característica que não pode faltar em nenhum cristão. A Bíblia diz que quando Moisés estava para morrer, Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, eu vou colocar alguém no seu lugar, e esse homem será Josué. Apresenta para Josué tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu te orientei, tudo aquilo que eu determinei sobre a sua vida, e ele vai prosseguir a obra que eu comecei em você, e ele vai levar esse povo até onde eu determinei para que a minha promessa ela seja cumprida. Deus não promete nada que ele não pode cumprir. E a Bíblia diz que quando Josué se apresentou diante de Deus, Deus falou para ele coisas terríveis. Se vira. Vai que é sua. Chegou a sua hora. Foi isso? Não. A Bíblia diz que Deus chegou para ele e falou assim, sou eu que estou te mandando. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo. Não se espante com aquilo que os seus olhos podem ver. Mas se preocupe com aquilo que eu posso fazer através de você. Porque eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus e eu sou contigo por onde quer que você andar. E é interessante, irmãos, que de repente a Bíblia diz que Moisés ele foi o segundo homem mais importante da Bíblia. Ele só perdeu para a pessoa de Jesus.
Se você ler lá no livro de Hebreus, a partir do capítulo 6, você vai ver que ele começa a fazer associações das pessoas que tiveram um grau de importância na Bíblia, que foram algum certo destaque, e eles fazem uma analogia com a pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que Moisés ele só perde para Cristo nenhum quesito. Moisés não morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E o segundo homem da Bíblia, um grande profeta, um grande homem de Deus, uma pessoa que liderou um povo durante um período bem difícil, bem complicado, mas que nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu a sua orientação diante de Deus, ele nunca mudou de caminho, ele nunca olhou para a direita, nunca olhou para a esquerda, ele não se preocupou com o sol do deserto, ele não se preocupou com a areia do deserto. Ele não se preocupou com a roupa que ele estava no deserto, com a sandália que ele estava, porque ele sabia que tudo aquilo que ele precisava provinha de Deus. Você, irmãos, precisa entender que tudo aquilo que você precisa na sua vida provém única e exclusivamente dEle. E é por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. E eu preciso estar com a minha vida alinhada com a vontade dEle. Não é com a minha vontade. Quando ele chegou para Josué, eu fiquei imaginando essa cena. Primeiro Deus falava para Moisés, Moisés, você vai morrer. E a pessoa Deus chegar para você e falar assim, ó, você vai morrer. E mais legal ainda, eu vou colocar alguém no seu lugar. Talvez você ia pensar, Senhor, Moisés deve ter pensado, Senhor, eu vivi 120 anos. Você vai me matar agora? Vai pôr o Josué, que chegou agora, sabe nada aí. Estava aconselhando ele até outro dia. Não, Deus não fez nada disso, irmão. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, seu tempo acabou. Sabe o que Moisés respondeu? Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor me acompanhou. Ele não mudou a sua opinião, ele não mudou o seu caminho. Ele tentou orar para ver se Deus mudava de opinião, mas acho que Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, você já me deu um conselho uma vez, agora o segundo, não. Agora é Josué. E a Bíblia diz que quando Deus chama Josué, dá essa orientação. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, se esforçar e ter ânimo são características que não dependem de Deus. Deus não falou para ele assim, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar força e você vai. Não. Ele falou, você se esforça, você tem bom ânimo, você seja uma pessoa animada, você faça a diferença e você aprenda a usar o que eu te dei em favor desse povo, porque você tem que cumprir uma promessa. Eu e você, irmãos, fomos chamados e designados para cumprir uma promessa. É por isso que eu preciso ser modelado de acordo com o modelo de Cristo. Eu não sou uma pessoa que posso seguir a minha opinião. Ah, o pastor falou, mas eu não concordo. Eu já tenho a minha própria opinião. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que a Bíblia estava errada. Falei, Jesus. Ainda falou assim que Paulo estava errado quando ele escreveu lá. Falei, nem me conta onde é, irmão. Quero nem saber o que você está falando. Sabe o que acontece? Eu tenho a minha própria opinião. Senhor, eu acho que o que o pastor falou não serve para mim. Irmãos, toda palavra serve para toda a igreja, mesmo para aquele que faltou. Aquele que faltou deixou de ser abençoado porque a presença de Deus veio aqui. Quando Adão pecou, Deus não deixou de faltar no compromisso que ele tinha. Adão faltou, Deus não. Deus falou, eu tenho um compromisso, eu vou lá. Se Adão vai, problema dele. Se Adão quer ficar atrás da moita, problema dele. Se Adão quis ouvir a opinião da mulher, problema dele. Se Adão quis ouvir a opinião do serpente, problema dele. Eu tenho um compromisso e eu vou. Deus tem um compromisso com essa igreja e Ele sempre está presente aqui. Queira você venha, você não venha. E por isso que eu preciso, irmãos, entender que a minha mente precisa ser modificada. A minha opinião não existe mais. Muitas vezes eu não sou abençoado, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho a minha opinião. Eu acho que Deus está errado. Eu acho que Deus não está certo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, Deus não precisa da minha opinião. Deus não precisa da minha opinião. Deus precisa da minha obediência. Para você obedecer a Deus, você precisa ter ânimo. Por isso que ele falou para Josué, esforça e tem bom ânimo, não tenha medo e vá cumprir a promessa que eu te dei. Se você não tem ânimo para obedecer, você não tem força para obedecer a palavra de Deus. Você precisa ter ânimo para ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu leio e não entendo. Sabe o que te falta?
ânimo. Falta determinação diante da leitura, falta vontade, falta disposição, falta querer fazer. Deus falou para Josué: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ela é que vai te conduzir prudentemente onde quer que você andar. Ânimo. Hoje o que a gente vê é que as pessoas estão desanimadas. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita luta, eu desanimo. Sabe o que acontecia com Josué? Quanto mais luta, quanto mais dificuldade, quanto mais problema, mais eles tinham experiência com Deus. Já pensou? Ele era o segundo maior líder que a Bíblia nos ensina, e Deus chama Josué e fala: você vai substituir Moisés. Já pensou o que passou na cabeça dele? Senhor, Moisés fez milagres maravilhosos. Moisés fez milagres extraordinários. Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. E a Bíblia diz que ele foi um homem que aquilo que ele aprendeu com Moisés, ele colocou em prática. Ele não se preocupou, irmãos, com a opinião das pessoas. Ele não se preocupou com o que as pessoas achavam, se elas mudavam de lado, se elas estavam desse lado. Ele falou: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor e eu vou seguir o plano de Deus até o fim. Deus precisa de pessoas, irmãos, hoje que sigam o plano dele até o fim. Você quer seguir o plano de Deus até o fim? Tem certeza? Ontem nós ouvimos uma palavra aqui. Foi uma palavra que machucou minha alma. Ontem Deus me deu uma experiência sobre aquele versículo que está lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E ontem, quando eu vi a palavra, eu senti como se uma faca entrasse dentro do meu coração. E aquilo, eu senti como se sangrasse por dentro. Eu não entendi nada na hora, mas eu sentia muita dor. E essa dor, Deus falou para mim assim: eu estou afetando áreas que estão conformadas dentro do seu coração. São áreas que, irmãos, nós já nos conformamos. Está 40 dias o exército lá sendo desafiado. Quem será que aparece? Golias chegava lá, desafiava: olha, tem algum homem aí? Tem algum soldado aí? Tem algum valente aí? A primeira fila olhava para a segunda não, olhava para a terceira, e olhando até chegar no final. Não havia nenhum valente. Sabe o que faltava para o povo? Ânimo. Se você quiser ganhar pessoas para Jesus, irmãos, você precisa ter ânimo. Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer com que todo esse povo passe e chegue até a terra prometida. Se você não tiver ânimo, irmão, você não consegue convencer ninguém a te seguir. Se você não tem ânimo, você não faz ninguém seguir Jesus. Se você não tiver ânimo, irmãos, você repassa uma mensagem que Deus não pode nada. Se você não tem ânimo, você mostra para o diabo que você é um fraco. Se você não tem ânimo, você fala para Jesus: é melhor você ter ficado na cruz, porque o que você fez não serviu de nada. Por isso que a minha mente ela precisa hoje ser modificada. Eu não posso, irmãos, continuar seguindo a Deus do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu mudo. Paulo disse assim: não vos conformando com este mundo, mas transformando a nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Quem quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Não, mais alto que eu não estou vendo, o pessoal lá do fundo. Aí a gente viu uma situação, irmãos, de um menino. Aparentemente um menino, ele era pequenininho. Talvez ninguém desse atenção para ele. Quando ele se apresentou, seu irmão mais velho falou: olha, fica quietinho aí, ó. Você não está vendo o tamanho do gigante? A gente está aqui 40 dias esperando alguém. Ele falou: mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Ele falou: olha, esse gigante se apresenta de manhã e desafia o povo de Deus. Depois esse gigante se apresenta de tarde
e desafie o povo de Deus. E nós estamos aqui há 40 dias esperando Deus mandar alguém. Talvez você esteja 40 dias, 10 dias, 20 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos esperando Deus mandar alguém e Deus já mandou você e você não foi. Às vezes a gente está esperando uma solução que Deus já deu, irmão, e a gente está esperando, Senhor, quando é que você vai enviar alguma coisa? Quando é que você vai fazer alguma coisa? Irmãos, a solução já foi dada e ela mora dentro de você e ela é chamada Espírito Santo da promessa. Davi, quando ele se apresenta, ele não se conforma. E fala, não, não pode ser. E o irmão dele fica quietinho, fica quietinho. Fica imaginando a cena, né? Todo exército, imagina. Todo exército quietinho e chega um, quem é esse aí? Imagina que ele chegou igual o Pedro falando, quem é esse aí? Está acontecendo aí? Esse gigante aí está desafiando quem aí? Ele era famoso, Davi? Ele era conhecido? Não, pelo contrário, ele era como um Mefibosete, né? Largado lá, já foi pregado Mefibosete, né? José, largado lá na prisão. Mefibosete, largado lá em Lodebar. Né? O José estava esquecido lá, largado lá no meio das ovelhas. Mas, irmãos, quando Deus chama você para ser protagonista, não adianta você ficar atrás da cortina. Se Deus te chamou para ser protagonista, não adianta você ficar atrás da cortina. Se Deus já te chamou, já te deu uma ordem, já te deu um chamado, já te deu algo na sua mão, já te fez uma promessa, você não pode mais ficar atrás da cortina. Deus hoje te chama e fala para você, levanta, seu tempo de cadeira chegou. Ah, mas eu sou de outra igreja. Irmão, você é do mesmo reino. Ah, mas eu sou visitante. Você é do mesmo reino. Ah, mas eu não sei nem quem é Jesus. Seja bem-vindo, ele morreu na cruz por você. Deus não estava preocupado com a aparência, com o tamanho, com a força de Davi. O povo estava. Esse menino agora, dá uma armadura para ele. Vamos pegar de Saul. Saul é um grande guerreiro. Autoridade, bonitão, grandão. Vai chegar lá, o gigante vai até tremer por causa da armadura de Saul. Saul queria ir, não queria, mas vamos tentar dar um jeito. Falou, não preciso nada disso. Eu já tive um treinamento básico. Ele chegou e falou assim, Saul, eu sou teu servo. Quando eu trabalhava lá escondidinho lá no campo, um dia se apresentou diante de mim um leão. Depois se apresentou diante de mim um urso. E eu me mantive quieto enquanto eles se mantiveram quietos. Mas quando o leão e o urso resolveram pegar a minha ovelha, eu peguei o leão pela sua barba e eu matei. E eu peguei o urso e eu feri e eu matei. Agora esse gigante aí, pode deixar comigo que eu resolvo esse problema. E eu fiquei pensando, por que um leão e por que um urso? Não tinha ninguém para ver essa cena. Mas se nós analisarmos o leão, irmãos, o leão ele é conhecido como rei, ele é o rei da selva. Ele é o mais forte? Ele é o mais alto? Ele é o mais rápido? Ele é o mais bonito? Não. Mas ele é o que mais intimida. Ele vence a sua presa através da intimidação. Quando ele vai pegar a sua presa, ele é altamente focado. Ele é um líder através do reconhecimento da sua ousadia diante da sua presa. Ele não tem medo de ninguém, irmãos. Ele enfrenta qualquer um. Se aparecer um elefante, ele enfrenta o elefante. Se aparecer uma girafa, ele pula no pescoço da girafa. Não sei como ele consegue, mas ele pula. Se você pegar lá no Google, você vai ver vídeos que ele chega a alcançar o pescoço de uma girafa. E olha que ela é bem alta. Agora imagina o Davi, 1,5 m mais ou menos, matar um leão. Aí eu fiquei pensando, o leão, se ele não tiver com muita fome, ele pode até se esquivar. Às vezes desistiu da ovelha. Eu fiquei pensando, mas e um urso? Um urso, irmãos, ele é o pior animal selvagem. O urso, ele é grande, ele é forte, ele é intimidador, ele nada, ele corre,
ele sobe em árvore, ele escala. Quando ele está atrás da sua presa, a presa tem poucas oportunidades de sucesso na sua fuga. Ele é altamente eficaz naquilo que ele faz. Se você ver, tem vídeos aí que pode mostrar ele pegando o peixe no rio, é um tapa que ele dá no peixe e já matou. Ele é altamente eficaz. Alguém viu ele matar o leão? Alguém viu ele matar o urso? Não. Até esse momento, Davi estava atrás da cortina. Quando a gente está atrás da cortina, irmãos, é só a nossa luta que importa. Quando eu estou atrás da cortina, eu posso ter experiências com Deus, mas é pouco. As pessoas precisam reconhecer aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Então eu preciso ser uma pessoa diferenciada que não se conforma com aquilo que eu vejo. Eu não posso me conformar, irmãos, com pessoas morrendo sem Jesus. Eu não posso me conformar, irmãos, com pessoas morrendo de fome perto de mim. Pessoas às vezes passando necessidade dentro da minha igreja. Eu não posso me conformar com isso. Eu preciso ter a minha mente modificada de acordo com a mente de Cristo. Jesus, ele não mudou a sua opinião, ele não mudou o seu caminho, ele permaneceu na ordem do seu Pai. Ele não fez nada para se glorificar. Até quando chegaram para ele, falou: Senhor Jesus, você que é bom. Ele falou: Eu não sou bom, não. Quem disse para você que eu sou bom? Bom é meu Pai que está no céu. Ele teve o grande amor de me enviar para que eu morresse por você. A glória não estava presa nele. Ele se tornou protagonista a partir do momento que ele foi lá para a cruz. Até então ele era um perdido, era um herege. A cruz fez dele protagonista. E Deus esperava fazer de Davi um protagonista. Davi, no momento, não entendeu isso. Ele achou que as riquezas que poderiam oferecer já eram suficientes. Ele perguntou: o que vão dar esse... Já que vocês estão 40 dias sofrendo aí, tem um prêmio bom, né? Ó, o rei falou o seguinte: que vai cobrir de riqueza quem matar o gigante. Mais do que isso, vai fazer parte da família dele, vai dar a mão da filha em casamento. E ainda vai te ajudar, não só você, mas a sua família, porque a casa do seu pai nunca mais pagará imposto em Israel. Ele falou: proposta boa. Melhor que Mega Sena, né? E ele continuou ali do lado do seu irmão. Acho que ele não acreditou muito na oferta. Ele foi perguntar para outra pessoa: como é que é, hein? O que o rei vai dar mesmo? Olha, o rei vai cobrir de riqueza. O rei vai dar a filha em casamento. Vai fazer parte da família do rei. E a casa do pai vai ser isenta de impostos enquanto tiver a casa do pai dele. A casa de Jessé será isenta. É mesmo? Irmão, não estou acreditando nessa bênção aí. Essa bênção parece muito boa só para matar um gigante desse. Ele foi perguntar para outra pessoa: como é que é? Como é que é? O que vai ganhar mesmo? Que prêmio vai ganhar? Olha, ele já te falou 2 vezes ali que eu ouvi você conversando com os irmãos ali. Mas eu vou te falar de novo. O rei vai cobrir de riqueza. O rei vai dar a filha dele em casamento. E o rei vai dar isenção de imposto. Nunca mais vai pagar imposto de renda. Nunca mais vai pagar nada para o rei. Sabe por que Davi fez isso? Ele estava analisando se aquela luta valia a pena ou não. Ele não entrava em qualquer luta. Ele analisava o campo que ele estava pisando. Ele não estava preocupado com o gigante. O gigante era baba. Quem matou um leão, um urso, irmão, o gigante não era baba. Ele estava analisando onde que ele iria colocar os seus pés. Ele estava analisando qual era a consequência daquele ato. Ele estava analisando que não era aquilo que ele poderia ganhar, mas era aquilo que Deus poderia oferecer através do que ele fizesse. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, irmãos? Cuidado com a luta que você está entrando, que às vezes essa luta não vale a pena. Você tem buscado lutas que às vezes não vale a pena. Você não analisou o terreno, você não analisou a recompensa, você não analisou se aquilo que Deus vai analisar sobre a sua vida naquela situação é importante ou não.
O protagonismo, irmãos, não é pela sua escolha, é pela escolha de Deus. O pessoal achava, Davi acertar uma pedra na testa do gigante. Lá no livro de Juízes, irmãos, no capítulo 20, no versículo 16, a Bíblia diz assim que na cidade, na tribo de Benjamim, havia 700 homens canhotos. 700 homens canhotos, que eles acertavam uma funda, com uma pedra numa funda, um fio de cabelo a uma distância longe. Eu daqui na porta ali, se o Ricardo levantar um fio de cabelo, eu não enxergo. Mas eles acertavam com uma funda. Davi certamente foi treinado juntamente com eles, porque ele era um homem de guerra. Ele demonstrou que você precisa ter ânimo, irmão. Deus vai voltar para falar de novo, ânimo. Você precisa ter ânimo. Precisa ter ânimo, irmãos, para receber cura e para receber perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que um certo paralítico foi levado diante da presença de Jesus, pelos seus amigos, através de uma cama. E quando chegou para ele, Jesus falou assim, filho. Acho que Jesus era uma pessoa que transmitia paz só de você chegar perto dele. Jesus olhou para ele e falou, filho, tem ânimo, que os seus pecados estão sendo perdoados agora. E imediatamente aquele paralítico foi curado. Às vezes a gente quer receber uma cura, mas eu vou lá, eu vou na campanha de segunda lá, quem sabe Deus faz alguma coisa, quem sabe Deus usa assim, quem sabe usa o Donizete, quem sabe o pastor, não vem alguém de fora, para trazer uma palavra, porque precisa ouvir uma palavra diferente, de Deus falar através de outra vida. Irmãos, se você quiser uma palavra diferente, é só você abrir a Bíblia. Deus fala com você 31.173 formas diferentes. É só você buscar a presença dele. Você precisa ter ânimo para acabar com o seu medo. Crente que tem medo aqui, irmãos, hoje, Deus quer que você tenha ânimo para vencer o seu medo. Quando os discípulos estavam reunidos no barco, irmãos, 3 horas da manhã se apresentou no mar um fantasma. Os discípulos olharam e falaram, vixe, é um fantasma, vamos entrar todo mundo correndo aqui. Pedro chegou e falou assim, quem está aí? Jesus falou assim, tem bom ânimo, sou eu cheguei. Todo medo cessou. Você tem que ter ânimo, irmãos, para enfrentar as aflições. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O outro está em Mateus 9:2, o outro Mateus 14:27. Ânimo. Ânimo. Não se conformar com aquilo que você vê. Nós precisamos adotar o modelo de Cristo na nossa vida. Sabe qual é o modelo de Cristo? Submissão. Fala para o seu irmão, o modelo de Cristo é submissão. A Bíblia diz que submissão significa você submeter-se à vontade de alguém. Submissão é você submeter a sua vontade a uma hierarquia maior que a sua. Jesus, ele submeteu a sua vida à autoridade do seu Pai. A igreja era submetida à autoridade de Cristo. A ovelha é submetida à autoridade do seu pastor. Então eu preciso seguir as orientações do meu pastor. Você sabe por que a Bíblia usa a analogia de um pastor e de uma ovelha? Porque uma ovelha, irmãos, ela não reclama. Uma ovelha não anda sozinha. Uma ovelha não sabe o caminho. Se ela não tiver um pastor para conduzir, se ela não tiver um pastor para ela conhecer a voz, se ela não tiver um pastor para sentir o seu cheiro, ela não acerta o caminho que ela deve andar. E às vezes, irmãos, nós temos um pastor que nos orienta, que nos dirige, que nos mostra, e às vezes a gente quer a opinião de outro pastor, porque a gente não concorda com a opinião do pastor aqui. A gente precisa seguir a orientação do nosso pastor. Amém?
Lá em Hebreus 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores e líderes, para que eles façam a obra de Deus com alegria e não com peso nas suas costas. Tem um projeto aqui, ó, que mexe com o ânimo do nosso pastor. Um templo novo. Esse ânimo tem que mexer dentro de você. Você não pode se conformar enquanto essa igreja não estiver pronta, enquanto não estiver construída. Eu já vejo, às vezes, pensando aqui, eu pregando naquele púlpito bem grande, bem comprido, que vai dar até para correr. Até lá eu vou estar muito pentecostal. Por enquanto eu estou engatinhando só. Mas é isso que Deus espera de nós, irmãos. Que você sonhe com amanhã. A primeira palavra foi o quê? Sonhar. Eu preciso almejar as coisas que provêm de Deus. Hoje nós estamos preocupados com as coisas que o mundo pode me oferecer. Davi, ele se preocupou em enfrentar o gigante porque ele ia receber uma riqueza muito boa. Mas o propósito de Deus não era que ele vencesse o gigante, era que ele fosse um rei. E o seu reinado perdurasse. Ele foi o rei que unificou as 12 tribos. Desde Josué, a tribo ficou espalhada com os seus juízes. Somente quando Davi foi empossado rei é que se tornou um país só. Com Saul haviam 2 reinos, Israel e o reino de Judá. Era um rei que era diferenciado. Era um rei que precisava ser espelhado, que precisava ser analisado, admirado, e as pessoas gostavam de estar ao seu lado. Davi não perdeu nenhuma guerra que ele foi. Quantas guerras você já fez na sua vida que você fracassou, irmãos? Quantas batalhas você já foi frustrado no seu alvo? Você foi frustrado no seu objetivo final. Davi, ele não perdeu nenhuma batalha porque Deus sempre ia na frente. Ele aprendeu a colocar a Deus sempre na frente. O dia que Deus não foi na frente, ele pegou. Sabe por quê? Porque ele ouviu a opinião das... Sabe o que é? Ó, Deus falou para você aí, mas você está cansado, mano. Talvez você lutou bastante, ó. Fabiano tá aí, ó. Fabiano, vixe, é ministro louvor aí, ó. Canta aí, o pessoal erra, mas ele permanece na linha. Chama o Fabiano aí. Mas sabe o que ele fez? Ele deu ouvido para as pessoas. E ele teve o seu plano frustrado naquele dia. Eu não quero falar de frustração. Eu quero falar que se você colocar a sua vida hoje de acordo com o modelo de Cristo, a Bíblia diz assim que você vai ser transformado numa nova criatura e tudo aquilo que você precisar na sua oração, Deus automaticamente vai ouvir, vai responder a sua oração. Foi o segundo dia de pregação, foi oração. Depois nós ouvimos palavras de milagre, correção, posicionamento, autoridade. Então foram palavras que foram marcando de forma diferente. Resiliência. Hoje Deus quer mudar a sua mente, irmão. Você não pode se conformar com a vida do jeito que você está levando. Deus, ele tem um ano inteiro, irmãos, programado para a sua vida de coisas maravilhosas, de coisas poderosas. Deus quer derramar dom sobre a sua vida. Deus quer levantar você poderoso. Ontem eu fiquei muito triste, mas muito triste. Quando a Fabiana fez a pastora Fabiana fez uma pergunta, ela nem me falou quem respondeu sim, não, porque eu nem quis saber. E ela foi perguntando se obreiro queria virar diácono, se diácono queria virar presbítero, se presbítero queria virar pastor, se tinha alguém quisesse se tornar pastor, se tivesse esse sonho no coração. E Deus falou no meu coração, são poucos aqueles que querem sair de trás da cortina. O renovo, ele não vem para conformados. O renovo vem para aqueles que estão animados com a possibilidade de crescer diante de Deus. Então não espere do renovo algo imediatista. A imagem aqui, ela traduz exatamente o processo de renovação. Renovo, o pastor explicou ontem, é um galho que brota quando a árvore já está praticamente morta e dá vida a uma nova árvore. O processo é rápido? Não. O broto, ele precisa ser o quê?
aperfeiçoado no seu crescimento, para ele se manter erguido, firme e forte, para que ele se transforme numa árvore e essa árvore comece novamente a frutificar. Mas depende de um broto. Talvez você pense, mas eu sou muito pequeno diante de Deus. Deus olha para você hoje e ele vê assim, broto, se você quiser, hoje é dia de se transformar numa árvore. Hoje é dia de você se transformar numa árvore, para você abandonar aquilo que você ficou olhando para trás. Quando ontem a pastora falou, ela falou algo sobre a bênção de Jacó para os seus filhos. E eu li um negócio que marcou, eu vou falar de novo. Eu falei ontem, mas vou falar de novo. Quando é pronunciada uma bênção sobre a igreja, quando é pronunciada uma bênção sobre a sua vida, a Bíblia diz que é para você apagar o seu passado, porque Deus tem um futuro frutífero para a sua vida. Nós podemos nos conformar. Se Jesus tivesse conformado em ser obreirinho, ele não tinha morrido na cruz. Se Jesus tivesse se conformado em ser diácono, ele não tinha morrido na cruz. Se Jesus tivesse se conformado em ser presbítero, ele não tinha morrido na cruz. Se Jesus se conformasse em ser um membro de igreja, ele não tinha morrido na cruz. Se Jesus se conformasse em não ser ovelha, ele não teria sido um filho obediente ao seu pai. Por isso que quando Deus o chamou, lá em João 10, ele falou assim, eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele passou para todos os graus para mostrar para mim e para você, irmãos, que é necessário ir até o fim. Espero que a partir de hoje muitos membros queiram ser obreiros. Já ouvi um amém, já glória a Deus. A partir de hoje, que os obreiros sejam ungidos todos diáconos em julho. Eu vi glória a Deus de outros, dos obreiros. Eu espero que os diáconos possam se transformar em presbíteros. Que possam nascer pastores nesse lugar. Não é por chamado, não é por propósito, é por obediência, irmão. Sabe, porque muitos que estão sentados aí, Deus fala no meu coração aqui, ó, são pastores que estão atrás da cortina. E quando eu estou atrás da cortina, irmãos, eu preciso de um leão e de um urso para me transformar num protagonista. Se você acha que tua luta está muito grande, eu vou te dar uma boa notícia. Ainda chegará um leão e ainda chegará um urso. Porque se Deus te chamou para ser protagonista, você não pode ficar mais atrás da cortina. Se você foi chamado para ser protagonista, você não pode mais se tornar anônimo. Se Deus te chamou para ser protagonista, você precisa, a partir de hoje, cumprir o mandamento de Deus. Levantar e fazer a ordem do seu Pai. Quando Josué, lá no capítulo 21, versículo 45, ele diz assim, Senhor, nenhuma das palavras que o Senhor me prometeu deixaram de ser cumpridas. Tudo aquilo que o Senhor falou para mim se cumpriu. O medo que Josué tinha, a preocupação que Josué tinha, a preocupação em substituir um grande líder que Josué tinha, quando ele recebeu um encontro com Deus, quando ele demonstrou para Deus que ele tinha ânimo suficiente para vencer qualquer obstáculo, a Bíblia diz que ele fez milagres, alguns iguais e alguns maiores até do que Moisés. Aquilo que Deus passa para a minha vida, irmãos, que o pastor passa para a minha vida, que eu passo às vezes para a vida de vocês, o ensinamento que a gente recebe é para que aquilo que Deus me passou, eu consiga fazer maior até daquilo que Ele propôs na minha vida. Já pensou você orar e falar para o sol, sol, para aí, agora. Fala, lua, para aí agora. Enquanto eu não resolver o problema que tem aqui, vocês não se mexam. Sabe o que acontece? O ânimo, irmãos, ele gera fé. O ânimo, ele gera obediência. O ânimo, ele gera intimidade. O ânimo gera mudança. O ânimo gera modificação. Eu não consigo ficar parado. Às vezes eu olho para o Pedro, ele é uma pessoa muito agitada. Mas agitado mesmo.
Porque às vezes eu falo assim, Pedro, dá um tempo, aperta o pause. E Deus me fez lembrar disso agora, que eu preciso ser agitado igual ele em relação ao reino. Quantas vidas você ganhou para Jesus em 2018? Quantas vidas você prometeu ganhar para Jesus em 2019? Já se passaram hoje 12 dias. Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você já foi visitar? Quantas pessoas você já curou através da sua oração? Quantas pessoas foram modificadas pelo seu testemunho? Quantas pessoas vieram para a igreja porque você convidou? Quantas pessoas já estão preparadas para ir na célula porque você já foi lá e já falou, olha, vamos lá porque tem uma novidade esse ano. Quantas pessoas você tem colocado de joelhos para orar? Quantas pessoas você tem colocado no Natanael? Quantas pessoas você tem tido a preocupação de que elas sejam salvas por Jesus? Quantas pessoas você está preocupado porque estão morrendo agora e elas não conhecem Jesus? Quantas pessoas que estão no cemitério agora chorando a morte de um ente querido e nós mandamos mensagem no Facebook, clicamos um curtir, puxamos a barrinha para o lado e colocamos aquela carinha triste. E eu fiz o meu papel de demonstrar ao meu irmão que eu cumpri aquele mandamento, que eu estou triste porque ele está triste. Não existe Facebook no céu. Não existe WhatsApp. Não existe grupo de anjos, de querubins, nem grupo de serafins. Existe grupo de adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Existe grupo de pessoas que têm um único objetivo, servir ao Deus vivo. Sabe por que Deus está falando isso para você, irmãos? Para que você aprenda uma coisa. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Deus me fez lembrar o sonho da Fabiana. 6% das pessoas somente iriam para o céu quando Jesus voltasse. 6% das pessoas. Ó, todas as cadeiras estão preenchidas? Não. Se todas estivessem preenchidas, seriam 385 pessoas. 6%, né? 10% daria 38, 19, 16 pessoas. Hoje seriam arrebatadas com Jesus se ele voltasse hoje. Amém? Fala, não. Senhor, eu preciso estar contigo no céu. Eu preciso estar contigo no céu. É preciso mudar a minha mente. O renovo não vem para os conformados. O renovo vem para aqueles que estão animados com a possibilidade de ter crescimento diante da presença de Deus. Que você esteja animado agora para participar da ceia, que você tenha vontade, que você tenha o desejo de participar da ceia. Talvez seja a última. Talvez Jesus volte hoje ainda e seria uma glória maravilhosa. Mas você precisa mudar a sua. Fala para o seu irmão, precisamos mudar a nossa mente.